E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal Azul Marinho, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para que possamos chegar até mais pessoas. Em todos os vídeos, se for 3, 4, 5 minutos, em algum momento, se você conseguir pensar em alguma coisa que você ainda não tinha pensado, valeu a pena assistir a este vídeo e você deve compartilhá-lo para que nós possamos cada vez mais fortalecer o intelecto ou emocional e as possibilidades de fortalecimento da corporação e de valorização dos nossos guardas municipais. Recentemente, nós tivemos uma polêmica envolvendo uma entrega de viatura e de um fortalecimento absurdo em Santana de Parnaíba, pois durante a fala o deputado chamou a guarda municipal de Playmobil e aí as pessoas dizendo que havia sido chamado a viatura. Na verdade, isso pouco importa, até porque eu recebi esse vídeo de integrantes da corporação de Santana de Parnaíba e quando eu recebi, ele estava cortado só naquele trecho que ele dizia. E aí eu procurei o vídeo todo, que não veio na hora, porque havia sido tirado da prefeitura, do site, da onde ele estivesse, mas ao receber eu coloquei na íntegra, perguntando para os seguidores do canal o que eles achavam disso. Assim como recentemente eu fiz em relação a uma paródia envolvendo um ator que falava sobre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. E eu coloquei também no canal. Mas eu preciso dizer para vocês que tem um conceito sobre ofensa que eu gosto bastante, que diz que nós só nos ofendemos quando a gente não se conhece. A gente só se ofende quando a gente não se conhece. No entanto, o canal Azul Marinho é para dar vez e voz para todos os guardas municipais do Brasil. E nós estamos em estados diferentes, nós estamos em estágios de evolução das corporações de forma diferente. Então no canal Azul Marinho, quando eu dou voz a estes vídeos, se eu não colocar a minha opinião, muitas vezes os seguidores eles têm as suas análises e colocam os argumentos pelos quais eles acham que o vídeo não tem nenhum problema, ou que eles acham que o vídeo tem um problema. Em cima disso, depois a gente vai argumentando para trazer a nossa opinião e a nossa visão em relação a isso. Então, em relação ao vídeo de Santana de Parnaíba, eu achei interessantíssima a ação. Só que nós, de fora, a hora que a gente olha aquela chegada de viaturas, a gente acha sensacional e a gente parabeniza. E aí muitos integrantes falando de dentro da cidade, questões de plano de carreira, de denúncia no Ministério Público, de perseguições veladas. Isso, se acontece ou não, eu não sei aqui de longe. Por isso que eu, quando eu vou emitir a minha opinião, eu balizo a minha opinião numa justiça que eu gostaria que tivesse, caso eu fosse o secretário de segurança, o comandante de lá. Mas, ao colocar aquele vídeo, por conta da necessidade de expor um fato que havia sido colocado em outros perfis de Instagram, em outros canais, só o trecho que ele dizia, eu achei importante demais para nós discutirmos esse conceito de ofensa à guarda municipal e o que vai valorizar ou não. Porque os problemas das corporações, eles são mais ou menos os mesmos. Por exemplo, se em Santana de Parnaíba acontece isso ou não, eu não tenho condições porque eu não estou lá. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que muitas guardas municipais já me levaram para palestrar, que conhece, que respeita o trabalho, mas eu tenho absoluta convicção que os problemas em Santana de Parnaíba começam primeiro na questão política. Sempre tem um grupo que às vezes é preterido dentro da corporação, que teria condições de comandar, que teria condições de ajudar em cargos estratégicos, que são deixados em um segundo momento porque apoiaram X, Y na campanha para vereador, para prefeito. Então, o problema da política acontece não só em Santana de Parnaíba, como em todas as cidades do Brasil. E esse é o primeiro ponto para a gente falar da ofensa, que é primeiro se conhecer. Por quê? Se nós estivermos em uma corporação que não nos valoriza, nós temos a opção de encontrar outra corporação, que é mais difícil, porque geralmente nós já temos um tempo de casa, ou então lutar para que haja a valorização dentro do instrumento correto, que é dentro de uma eleição, de uma política, de um apoiamento a cada 4 anos. Uma vez que a gente perde as eleições, nós precisamos ajudar quem ganhou. Isso é muito claro na minha mente. E aí sim começa o trabalho pedagógico. Por quê? Quando a gente se conhece e se fortalece, uma vez que aconteça qualquer coisa que venha a depor contra a instituição, por exemplo, se os guardas se sentiram ofendidos por aquela fala, eu
imagino que o deputado não fez por mal, e sim por uma eloquência verbal ali, no momento desencaixou a fala e tal, mas, claro, competia a alguém que estivesse perto do deputado chamar ele depois e dizer: deputado, aquela frase não pegou bem, aquela fala não pegou bem. Isso compete a quem está no cargo de comandante, de secretário, os inspetores, alguém próximo ao político prefeito que conseguiu a emenda, porque aí a gente já faz a defesa em loco. E por quê? Porque nós esperamos isso dos nossos comandantes, dos nossos secretários. O que é ruim quando, no meio de muitas coisas boas, uma menor acaba se sobressaindo, às vezes até mesmo por uma questão política, uma questão de dificuldade interna, ganha, de repente, uma conotação ruim para o Brasil e localmente não se resolve ou não se orienta por aqueles que deveriam defender a corporação. Por isso que essa questão de ofensa, primeiro, o Eliel Miranda, né, que é aqui guarda municipal indo para 16 anos, que é vereador, a gente tem uma capacidade de receber essas falas e pensar que ou é maldade ou é falta de conhecimento. E quase sempre é falta de conhecimento, não é maldade. E aí entra a parte pedagógica que eu digo de todo o comando e todo o secretário. Então, a questão de Santana e Parnaíba, que muitos guardas me mandaram e disseram: olha, só que não fala meu nome, porque aqui tem perseguição, aqui o plano de carreira não é aplicado. Isso acontece em muitas corporações. E o que é interessante pensar, quem está à frente da corporação, seja em Santana e Parnaíba, seja em qualquer outra cidade do Brasil, vai passar o seu tempo. E quando o tempo passa, acontece uma coisa muito interessante. E tudo isso que eu falo para vocês não é de ouvir, não é um achômetro. É de alguém que, dentro de Santa Bárbara do Oeste, entrou, foi inspetor corregedor, secretário de segurança e depois voltou. E depois, por conta desses cargos ocupados, foi emprestado para um local que não queria estar naquele instante, que foi tirar do uniforme e colocar dentro da Polícia Civil, mas que eu aprendi a usar esta oportunidade para aprender da profissão e a valorizar. Foi aí que surgiu o canal Azul Marinho e tal. Foi aí que de repente eu pensei: pô, se eu fosse político em Santa Bárbara do Oeste, então eu vou ser guarda municipal em outra cidade. Fui para Paulínia. Então é de alguém que está dizendo para vocês que as coisas não duram, porque passou por isso, e depois, na volta, aprendeu como fazer daquela situação algo positivo. Por isso que eu digo, o tempo passa. Hoje, como vereador, eu conto todos os dias, então eu sei que eles estão passando. E todos os comandos, que essa questão de Santana e Parnaíba, que outras situações que ofendam os nossos guardas municipais, a gente possa divulgar, não porque isso talvez tenha nos ofendido, porque seja um alerta para fazer a parte pedagógica daqueles que sem maldade acabam falando coisas depreciativas sobre a corporação. Santana de Parnaíba, eu tenho ainda o desejo de ir até a cidade, conversar com os guerreiros desta corporação, e tenho certeza que a boa educação serei muito bem recebido, como em todas as outras, e todas as vezes que alguém me manda qualquer coisa do Brasil, qualquer estado, que eu acredito que nós poderemos tirar boas lições, eu vou continuar postando. Porque é desta maneira que a gente vai tendo boas ideias. Quando a gente fala de guarda para guarda, a gente se entende muito bem, mas quando vem fora de um contexto, dentro daquilo que nós já conhecemos, a gente passa a refletir. Por isso que o caso de Santana e Parnaíba, do deputado chamando a guarda ou a viatura de Playmobil, não me ofendeu e nem um pouco. Acredito que não foi maldade, foi fora de contexto, uma eloquência verbal ali que ele se perdeu um pouco na fala, mas acredito sim na capacidade dos comandos secretários fazerem rapidamente esse trabalho pedagógico para que todos aqueles que estejam envolvidos possam entender que houve essa defesa. E mais, lutar pelas melhoras. O plano de carreira é uma dificuldade imensa, porque mexe no orçamento, e nós sabemos disso, mas é preciso enfrentar, porque senão a justiça decide, e aí nós não temos mais a meritocracia, nós temos diversos cargos sendo impostados pela justiça, quando que deveria ser impostado dentro das regras do plano de carreira. E aí vai. Por isso, para resumir a síntese do que eu disse nestes 10 minutos, precisamos deixar de antecipar os pleitos. Viva o ano das eleições, na política, naquele período, mas posteriormente deixe todos trabalhar. E vocês que ingressaram e estão em cargos de comando, em cargos políticos, façam por onde? Porque vai passar o tempo, e o tempo de fazer a coisa certa
vai trazer paz quando você não estiver mais neste cargo. E acima de tudo, continuem defendendo a sua corporação como você defende a sua família. Porque não importa se a ofensa é pequena, se a ofensa é maior, cada um se ofende de alguma maneira. E se algum guarda bate a sua porta dizendo que se ofendeu, dê ouvido. Trabalhe essa informação para que isso não gere descontentamento. E continuem sendo os melhores que vocês puderem. Porque aqui no canal Marinho nós vamos continuar dando vez e voz, sem deixar o corporativismo, porque nós somos guardas municipais, mas com a responsabilidade de sempre colocar as fontes das matérias na íntegra o que foi falado, para que também tenhamos justiça naquela mensagem que nós falamos. Porque mais importante do que a argumentação é você ter a oportunidade de sempre que argumentar, ainda que o outro lado não concorde, ele respeite pela lisura, pela lealdade, pela honra que nós prezamos aqui no canal Azul Marinho. Que Deus abençoe Santana de Parnaíba e todas as cidades do Brasil, todas as guardas civis municipais. E acreditem, em breve, a questão da guarda ser obrigatória em todas as cidades vai acontecer. E a transferência de verba da União para os municípios também. E nós teremos uma polícia municipal fortalecida. E eu acredito muito que nós todos precisamos deste amadurecimento para chegar nisso que todos nós desejamos. Uma corporação forte, com guerreiros e guerreiras valorizados, faz com que a população tenha os seus direitos preservados, que a criminalidade diminua e que nós possamos, todas as vezes que voltarmos para as nossas casas, voltarmos com um sentimento de felicidade pelo dever cumprido efetivamente e não tão somente para a forma. Que Deus abençoe a todos nós. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.